Bom dia a todos, em nome do nosso presidente, da nossa amiga Cleonei, a nossa vereadora aqui representando. Bom dia ao pessoal das mídias, né, através da pessoa da Ana. Muito obrigado, que está sempre fazendo esse trabalho. Bom dia aos nossos amigos, me permitam chamar assim, policiais militares aqui presentes, né, em nome do Sargento J, né. Bom dia também a toda a equipe do Demutran, né, através da pessoa do Josimar, que está aqui, mas se sintam todos abraçados, é um prazer imenso. Dizer que eu sempre defendi a harmonia entre os poderes. Eu acho que a gente precisa estar conversando para estar encontrando soluções, porque todo e qualquer momento, Júnior, que acontece um acidente, qualquer coisa que acontece, o pessoal já diz, os vereadores não fazem nada, o prefeito não faz nada. A gente sabe a atribuição de cada um, mas é a atribuição nossa, enquanto vereador, estar legislando sobre os problemas e as causas do nosso município. Não é de hoje que a gente sabe que o nosso trânsito, infelizmente, mata. Morre muita gente e o gasto da saúde no município é enorme, com as pessoas, né, sequeladas, com acidente, com ambulância tirando para fora, com pessoa, com acompanhante, com diária para técnico, diária para motorista, diária. E aí a organização do trânsito, ela requer muita coisa. Primeiro eu queria deixar muito claro qual a intenção do vereador Dorim. Porque quando a gente coloca qualquer tema, ou parece que você é do contra, né? Ou parece que você quer simplesmente a parte punitiva do órgão, né? E aí algumas pessoas que sequer sabem direito já começam a criticar. Mas democracia é isso. As pessoas têm liberdade e da minha parte podem criticar e dizer o que quiser. Agora eu, enquanto vereador, vou estar fazendo aquilo que eu entendo que é o nosso papel. E aqui, essa sessão em especial, aí eu me dirijo aos dois órgãos que têm um papel fundamental, é a organização do trânsito. Eu não estou falando nem da parte punitiva, não. Tem muito agricultor que, infelizmente, a gente está numa cidade pequena, o documento da moto atrasou, não conseguiu pagar. Não estou dizendo para sair prendendo todo mundo, e não é isso que eu defendo. Eu estou falando de organização que eu imagino assim, né? E aí eu fui muito claro no dia da audiência aqui, de que não ia cobrar do Diego, até então o diretor, que não está aqui, mas o órgão, né, está representado. Eu não ia cobrar resultado. Estava acabando de assumir, vocês estão acabando de assumir, e eu não posso cobrar e não vou ser hipócrita de cobrar resultado. Mas eu queria ver qual o planejamento do órgão na organização do trânsito aqui. Eu queria saber, enquanto vereador, se ainda vai ter mão ou não, se vai ter contramão, se vai ter sinal ou não vai ter sinal. Porque às vezes eu arrodeio lá por longe, eu estou falando de mim mesmo, para não descer numa rua que eu acho que é contramão, aí encontro, quando vou subindo tem um monte de gente descendo. Eu não sei se eu posso, e aí me desculpe até a expressão aqui, eu não sei se eu posso reclamar com o cidadão que está descendo numa via que é mão única, ou se já está liberado, que é via dupla. Eu acho que a população precisa saber se acabou isso, se não acabou. Quem está na cadeira tem que tomar decisão, e as decisões, ela precisa o povo saber. E para mim não está claro. Tira a sinalização que tem, né, nas esquinas horizontal, para dizer assim, não, aqui está permitido tanto subir como descer, para que a gente saiba, porque aí a dúvida é muito ruim. E hoje eu garanto para vocês que eu não tenho tranquilidade quanto a isso, saber. Eu, como vereador, se o cara me perguntar se pode descer ou não em determinada rua, eu não sei. Então, a ideia minha era que eu imagino o cidadão assumindo o Demutran, e lógico que eu não tenho, né, e nem sou da área para isso, mas eu imagino o cara pegando o município de Pacajá, olhando todas as ruas, dizendo assim, nós temos aqui, se somar tudo, uns 40 quilômetros de rua. Desses 40, quais são as vias principais? A gente sabe que aqui sai para a Vicinal da Roxa é uma via, né? Quem sai para Vicinal Portel é uma outra via, a JK. Essa daqui da prefeitura é uma outra via. Quais são as de maior trânsito? Dessas vias que tem maior trânsito, onde que eu preciso colocar redutor de velocidade, né? Por quê? Porque em determinados momentos, determinadas pontas de rua, as pessoas começam a construir o famoso quebra-mola por conta própria, sem padrão nenhum, de uma forma absurda, que ao invés de melhorar o trânsito, causa acidente também. E deixar claro para as pessoas que não é assim, que tem um órgão que regulamenta, que constrói. Se tiver um cidadão que precise, que ele peça o órgão, que essa coisa seja construída, mas seja sinalizado, que tenha um padrão de tamanho, né, de altura, para que as pessoas possam realmente
Não fazer por conta própria do jeito que quer, ou achando que é casa de mãe Joana. Então, o convite aqui, que partiu desse vereador, é no intuito da gente pensar como organizar o trânsito, aonde precisa, aonde vocês têm pensamento. Eu vou citar aqui uma rua que eu me sinto sempre inseguro quando eu passo nela, e olha que eu tenho que passar direto, aqui nesse cruzamento da prefeitura. Eu acho perigoso. Um cidadão de moto já bateu no meu carro aí, descendo numa velocidade enorme daqui da escola 10 de maio. Não tem uma placa dizendo preferencial ou um redutor de velocidade, que eu acho que deveria. E olha que eu não intensifico essa política do famoso quebra-mola não, mas em determinadas vias, em determinados locais, precisa. Eu estou aqui com a lei 289 de 2007. Essa lei, sancionada ainda pelo prefeito Edmir, fala da questão dos animais. Os animais soltos é outro risco. Eu posso estar com minha moto direitinho, eu posso estar com o capacete direitinho, mas tem animais soltos e às vezes aconteceu um acidente. Então, para a gente organizar o nosso trânsito, eu acho que requer o esforço não só da Polícia Militar, não só do Demutran, mas tem outros órgãos que precisam fiscalizar. Quem vai apreender os animais que estão na pista? Como é que vai se dar o cumprimento dessa lei, que já tem lei, né? Lei 289 de 2007, que já regulamenta a apreensão de animais soltos, que inclusive transmite determinadas doenças, faz as suas necessidades nas praças, nas calçadas, onde as crianças pisam. Além de atrapalhar o trânsito, né, são agentes que levam doenças, inclusive para nós seres humanos. A nossa cidade precisa, né, a gente ir se organizando e cada vez mais dando cara de cidade. Muita gente acha assim, não, Pacajá ainda não precisa de... Precisa. E quando eu falo da organização do trânsito, que eu gostaria muito de ouvir, né, as pessoas que compõem nesse caso, seria nesse sentido de como a gente vai fazer, aonde precisa de mais sinal, aonde precisa de redutor de velocidade, quais são as vias que causam mais acidente. E aí, energicamente, eu acho que tem que agir em algumas coisas, e eu até parabenizo que eu já tenho visto ações. Energicamente é com carro e motos roubadas, tá? Porque a gente, às vezes, é muito ruim quando rouba um veículo seu, e é muito bom quando a polícia encontra, e eu tenho visto devolver moto, devolver carro, isso é de parabenizar. Então, esses roubados, para mim, não tem tolerância. Seja quem for, se foi pego com um carro roubado, uma moto roubada, porque o cidadão que vai comprar hoje, ele precisa averiguar, esse não tem tolerância. Esse tem que aprender mesmo. Não interessa quem é. Se for roubado, agora o documento atrás alguma coisa, eu acho que dá para ir fazendo a parte educativa. Qual vai ser o papel nas escolas voltando? Qual é o programa que se tem para fazer a parte educativa com nossos jovens que estão nas escolas? Dizer o quanto é perigoso, o quanto, quando ele pega a chave da moto ou do carro, seja do pai, seja do vizinho, seja do amigo ou seja dele, o quanto aquilo é uma arma que está apontada para a cabeça dele e para a cabeça de outros. O quantas pessoas ele pode morrer ou matar outras pessoas do nosso próprio município. O quanto ele precisa ter responsabilidade antes de pegar numa chave de um veículo. Porque esse veículo, e aí você pai que está me escutando, eu sempre me fiz uma pergunta. O que passa na cabeça de um pai que dá uma moto ou um carro para um filho de menor de 14, 15 anos e esse filho se acidenta? Não sei, mas se fosse eu me sentiria culpado. Se eu dei a chave do carro, se eu dei a chave da moto, ao invés de culpar os órgãos de fiscalização, eu me sentiria culpado porque eu dei a arma para o meu filho. E tá cheio de cidadão de bem que faz isso. E eu acho que a gente precisa educar. Então, as pessoas que são encontradas em vias públicas, infelizmente, que insistem em beber e sair com o veículo, né, os de menores, a gente tem que combater sim. Porque às vezes mata. São famílias que a gente perde. Já basta a gente perder para essa pandemia que estamos perdendo muitos nossos cidadãos. Então, assim, qual é a política e qual vai ser a política do departamento nas escolas? Que é onde estão os nossos jovens. Dizer da responsabilidade.
pode não resolver tudo, mas eu acho que ajuda muito. Então, o intuito desse requerimento, desse colega de vocês, né, desse parlamentar aqui, é no intuito de como a gente fazer. Essa Casa de Leis tem algum papel? Onde que a gente pode ajudar ao departamento? Onde que a gente pode contribuir com vocês? Aonde tem uma palestra que pode ser convidada a Câmara, pode ser convidado um vereador para a gente ir lá também, numa escola, junto com o departamento, dizer assim, não dá para a gente continuar sendo vítima do nosso próprio trânsito, da nossa própria irresponsabilidade. Então, o requerimento é nesse sentido. Vamos diminuir, e eu reconheço que já diminuiu, já melhorou, entendeu? Mas reconheço também que tem muito a melhorar. E eu parabenizo, já melhorou. Já tivemos um tempo aqui em Pacajá que nós não tínhamos nem departamento de trânsito. Já tivemos um tempo que o nosso efetivo da Polícia Militar era muito menor. Tá? Então já melhorou. Mas eu acho que essa Casa de Leis precisa estar de mão dadas com a Polícia Militar, com o Departamento de Trânsito. Inclusive, se for o caso, na votação do orçamento, se tem pouco recurso, se é possível a gente destinar mais, essa Casa de Lei destinar na hora da votação do orçamento. Tem dificuldade de recurso, né? Como está os repartos, está ajudando. Uma viatura só está pouco, dá para ter mais uma viatura. Inclusive isso que é nosso papel aqui enquanto vereador, votar orçamento municipal. E o orçamento ele tem que ir para aquilo que eu entendo que é necessidade, tá? E o nosso trânsito é sim uma necessidade, organizar o nosso trânsito. Então a minha fala, o meu requerimento, né? Queria lamentar que gostaria muito que ele tivesse aqui do Diego, mas como eu disse, o convidado é o órgão, né? Deve ter tido os problemas dele para não vir, mas o órgão está aqui na pessoa do Josimar, entendeu? E como eu disse, muito claro, é no intuito de organizar, de saber como vai ficar nossas vias, né, como vai ser o nosso trânsito, as campanhas que vocês pretendem desenvolver, como é que a gente vai fazer com a parte educativa, inclusive com a nossa juventude, porque se a gente no final disso tudo conseguir ajudar em evitar um acidente, uma vida, eu acho que já valeu a pena essa sessão de hoje, já valeu a pena o esforço de cada um de vocês enquanto cidadão e enquanto funcionário público que tem a responsabilidade hoje de nos ajudar nessa questão do trânsito. É isso, presidente. Queria agradecer eles que aceitaram o convite e dizer que a gente está aqui para ouvir de vocês e para ser parceiro nessa organização desse trânsito, onde a gente possa de fato, né, sem prejudicar os nossos cidadãos, sem estar punindo os cidadãos de bem, mas a gente tiver coibindo os abusos do nosso trânsito, diminuindo o número de acidentes e, consequentemente, o recurso na saúde, né, vai melhorar, porque a gente vai deixar de gastar com esse tanto de acidente que tem no nosso município. Muito obrigado.